Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de junho, segunda-feira, bora para nossa análise do dia. Aqui, né? Começando pelo dólar. O dólar hoje, gap de baixa, muito por quê? Por causa da nossa taxa externa, né? Do DXY. DXY abriu aqui, cadê aqui na madrugada? Já numa queda, né? Dessa liquidez veio trazendo aqui para baixo, tá? E hoje ainda nós tivemos o PMI, se eu não me engano, isso, PMI industrial, que veio um pouco ruim, né? Aqui para economia americana, eu acho que foi 11 horas, cadê? PMI aqui, né? Isso, isso, 11 horas mais. Tá aqui na nossa outra calendário econômico. Tá aqui, né? Então veio uma pequena queda, né? E isso aqui impactou. Primeiro que no DXY ele deu um spike para baixo, né? E inclusive olha as bolsas aqui, né? Elas sentiram também essa movimentação, né? Russell, o S&P, o Nasdaq, Dow Jones, né? Estavam em queda, tá? Nem tanto, né? Mas assim, elas deram um movimento de um spike para baixo, depois devolveram um pouco, né? E isso aqui foi o que aconteceu, né? 11 horas no nosso mini índice e deu um fôlego a mais, tá? Para o índice, inclusive, perder essa região aqui. Mas a gente já vai chegar no mini índice. Então, o dólar futuro, né? DXY em queda, o dólar, né, ele também foi precificado aqui no dólar, tá? Que inclusive a gente tem a máxima CME e a mínima CME, né? O POC de ontem aqui no 752, máxima mínima, né? Taxa máxima de câmbio e a taxa mínima de câmbio aqui embaixo. E o parâmetro de abertura, só que essas aqui são métricas dadas pela B3, tá? O importante é a macro, né? Então, o dólar abriu já buscando uma queda, né? Já abriu em 0,5% praticamente. Isso aqui fez com que ele buscasse a nossa taxa. A nossa taxa, ela estava aqui sexta-feira, né? A nossa taxa estava no 708, tá? Acho que estava bem aqui, o 708, né? Inclusive aqui a gente tem um 700, né? Ele quase buscou aqui, né? Ele ficou no 71,5, se não me engano, a mínima. É, mínima 71,5. Não, esse é o tipo de trade, né? Que é interessante na modalidade scalp. Tentar buscar de 5 a 10 pontos, tá? Mas quem comprou aqui, né? Deu bom. Por quê? Nós temos aqui o DXY, aliás, nosso dólar, né? Que inclusive teve a movimentação do DXY 11 horas, né? Então, o DXY aqui, no meu entendimento, né? Era para ficar primeiro, sai a primeira Petax, né? Então, olha só, a primeira Petax de uma para uma. Preço futuro do preço à vista. É um pouco difícil de ele buscar, né? Então, ele vai trabalhar em cima do preço futuro, né? Preço à vista tá complicado de buscar, né? E aqui tá o nosso spot. Conforme eu mostro aqui para vocês na nossa planilha, né? O nosso FRP0 tá de 35 pontos. Então esse mergulho tá um pouco mais difícil de ser feito, né? E no nosso estudo sugerido nós erramos, deixa eu verificar aqui, 4,5 pontos praticamente, né? Então, quase colocar a Petax hoje acima dos 700, né? Só a Petax Futura está no 729. Para ver se ele já conseguiu buscar aqui a Petax Futura, não. A Petax Futura está bem aqui, né? Agora, o nosso D mais tá aqui, né? Isso.
Isso, tá certa? 93,5, tá bem aqui, né? Então a nossa Petax final, tá? O nosso D0 tá aqui. E a Petax futura tá nessa região do 28,5. Então pode ser que tá bem difícil, né? Muito provável que ele não busque a taxa de hoje, tá? Inclusive, né? Olha só, aqui as nossas VWAP ancoradas, né? Aqui nos preços onde os players eles fizeram um certo aporte, né? Então as VWAPs estavam um pouco inclinadas para cima. E isso fez com que o nosso câmbio ele fizesse aquele V, né? Porque teve uma Petax, até que teve uma diferença de 2 pontos, mas depois subiu, né? Então depois foi 7,5 e 14,5. Então a nossa Petax, né? Essa aqui, se eu não me engano, a terceira, deixa eu ver a terceira, foi de 7 pontos, 7 pontos e meio, né? Mas de qualquer forma, no meu entendimento, tá? Primeiro, a compra aqui, sustentar uma compra aqui, tá? Uma compra para vir desafiar esses topos, tá? E depois encerrar. Por quê? Por causa do spike do DXY que ele fez, tá? O DXY, olha só, ele deu um spike para baixo nessa hora aqui, 11 horas, né? 11 horas que sai a nossa segunda Petax, que inclusive no meu entendimento, galera, para mim esse horário é o horário mais revelador do dólar, né? Quando nós temos aqui o nosso primeiro spot do dia, tá? E entre esse horário, né, das 10 às 11, nós conseguimos entender o jogo do câmbio, né? O que os players querem fazer com o câmbio, tá? Então essas Petax aqui, elas dizem muito, muito do câmbio, né? Então ele ficou trabalhando no preço futuro. O meu entendimento era fazer essa compra, tá? E depois encerrar nesse spike para baixo, né? Ia dar mais ou menos aqui, né? Esse aqui seria uma operação rápida, né? De uns 8 pontos, mais ou menos, 10 pontos, 5 pontos. E depois comprar em cima da Petax futura, né? A terceira, para vir desafiar justamente até então a máxima, né? Que inclusive ele quase chegou lá. E quem fez essa operação, o alvo dela é o ajuste e o POC de ontem, tá, galera? Então tá lá no 750, né? Bora ver como é que ele vai fazer o ajuste de hoje, né? Se ele vai conseguir trazer para essa região aqui, do 753, aqui é o POC, né? 753. Então, basicamente é isso pro dólar, e sem falar que tem essa liquidez aqui, né, no 715, que é a do mês passado. Ficou segurando aqui, né? Então foi bem interessante. E na modalidade scalp, com certeza essa aqui, né? Essa aqui no 700, qualquer um trader ele tem que tentar, tá? Então foi isso para o nosso câmbio, né? Bora ver aqui nosso mini índice. O mini índice ele abriu já com uma movimentação um pouco mais alta, tá? Mas sem gap, porque os commodities elas estavam performando bem, tá, galera? Inclusive ontem com essa abertura, né? O ouro, que é um ativo que eu tô olhando aqui, né? Olha só o ouro. Olha só, né? O ouro performando bem, tá? Performando quase o que? Tava 2% de alta, 2,47 de alta, tava 2,50, né? A prata também tava mais de 4%, olha só aqui, né? Olha essa subida bem interessante, tá? Mas, né, como eu tô vendo aqui as nossas commodities, o setor de energia estava performando bem, né?
E isso aqui trouxe para o nosso índice essa movimentação um pouco mais acelerada, né? O que foi que aconteceu? A abertura do mercado à vista nosso. Eu vou trazer aqui para vocês um nosso entendimento. Inclusive, não esqueci de falar dos juros, né? Nossos juros aqui no câmbio performou de um pouco mais de baixa, né? Isso aqui ajudou para que a nossa bolsa ela subisse, inclusive aqui na hora, né? Aqui até umas 10 horas, tá? Ficou na tendência de baixa, depois devolveu e ficou um pouquinho mais flat. Aqui nós podemos ver, né? Tá, abertura do mercado à vista. Nós temos aqui o Petrobras, né? A Petro 4, Petro 3 e a Vale. Estava em alta por causa das commodities, setor de energia, tá? Mas veio devolvendo. E o setor bancário, galera, nós temos tensões, né? Então o call de hoje era que o setor bancário ele ia performar na queda. Por quê? Por causa dessas intervenções políticas aí do STF, né? Com os ministros que vão ter que bloquear contas, né? Os Estados Unidos também está apertando. Então vai haver uma perturbação no setor bancário quanto a isso. E os players já se posicionaram, né? Então hoje, olha só, setor em azul aqui, eles já estavam, né? Ficaram um pouco positivo, mas já vieram para queda, né? E o nosso índice de o B6C, né? Também queda. O nosso micro S&P ficou flat, mas na queda, né? Aqui está a nossa linha zero. E o micro S&P é esse aqui, né? Então, o nosso mini índice ele fez um movimento bem contraintuitivo, que depois foi fortificado, né? No meu entendimento, sim, por causa do mercado americano, que é justamente essa aqui, né? 10,5 que nós temos o nosso EWZ e o BR Titãs, né? Olha só, tá em gap de alta, né? Ele abriu num gap de alta, mas só devolveu, né? Trabalhou numa estrutura de baixa e tá numa leve queda de 0,18. E o BR Titãs, né? Gap de alta também, mas trabalhou. Deixa eu tirar isso, né? Então trabalhou aqui uma estrutura de queda. Tá numa alta, tá? Mas fez uma estrutura de queda por causa do gap, né? Isso aqui foi justamente do nosso IBOV, né? Olha só, como o fluxo, inclusive, tá vendedor, né? Tá um pouco mais baixo, é verdade, mas tá vendedor, né? E isso aqui foi passado nosso mini índice de operações. Eu entendo que uma compra aqui na abertura do mercado à vista seria inteligível, tá? Para vir desafiar, mas na modalidade de scalp, tá? Porque aqui é mais interessante que ele passe, né? Vocês sabem que o mini índice ele trabalha um pouquinho em 500 pontos, né? 500 pontos e em 1000 pontos, né? Tanto que aqui ele chegou no 500, né? No 39.000, 139.500, 139.500, bem aqui, né? Quem tá vendido aqui, o trade que se arriscou, deu bom para ele, né? Mas depois, aqui já umas 10h30, né? 10h20, já era outro movimento, tá? Então, o meu entendimento era para vir aqui e vender, tá? Ou até então perdendo, né? Esperando tentar entrar vendido, vender aqui. Essa segunda venda aqui seria bem interessante. Tá umas 10h56, 10h58, mas
para vir desafiar novamente essa mínima até então, né? Tanto que assim ele o fez e depois voltou. Por quê? Tem um ajuste aqui, tem um POC e tem uma liquidez bem interessante, né? Do mês passado aqui. Tem duas liquidez, inclusive aqui no mini índice, que está aqui nos 139 mil, né? E 60, 50, 40 e 138 mil, 380, 360, 70. Tem uma liquidez bem interessante, né? Essas duas liquidez. E depois não fazer nada. No meu entendimento, por quê? Se ele montar uma estrutura, teria que vender aqui, né? Para mim, mais interessante seria vender aqui, tá? Depois que ele vem, faz a estrutura, vai na máxima dela e faz o movimento de novo, né? Eu já falei isso aqui para vocês. O mini índice ele gosta muito de fazer esse movimento, né? Então eu basicamente, se eu não fizesse essa operação aqui, depois eu ia ficar só olhando, tá? E seria isso, né? Ele tá aqui na nossa amplitude média diária, já tá no 137.500, né? 137.500 e tá voltando, tá? Mas a tendência ainda é de baixa nosso mini índice, tá, galera? Então, basicamente é isso. Eu desejo a vocês um excelente retorno para essa segunda-feira. Sexta-feira a gente tem dado importante, que é o payroll, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem e deixem um like. Valeu, galera. Até mais.